O primeiro tópico da revisão de radiciação será fatoração de radicais. Começando o exemplo 1, nós estaremos fatorando aqui essa raiz cúbica. Raiz cúbica de 625. Para saber qual é essa raiz, eu preciso fatorar, né? Então, vou pegar aqui o 625, pelo processo de fatoração, ele dá para dividir por 5, né? Começa por 5. 625 por 5, 125, por 5, 25, por 5, dá 5, por 5 dá 1. Então, eu encontrei aqui 5 elevado à quarta potência. Você vai colocar a raiz cúbica de 5 elevado à quarta potência. Aqui, eu preciso, para fazer a extração, eu tenho que dividir o 4 aqui pelo 3, né? Gente, jamais o contrário, 3 por 4 não, porque aqui vai ser sempre o divisor, né? 4 por 3 não tem como a resposta dar exata. Eu vou transformar isso aqui, então, em um radical. Dentro dele vai potência de mesma base. 5 elevado ao cubo vezes 5. Observe que deu na mesma, né? Conserva a base e soma os expoentes. Dá na mesma. Só que eu fiz dessa forma aqui, porque eu vou ter condições agora de extrair. 3 dividido por 3 dá 1. Então, esse 5 vai sair com expoente 1. Vou colocar ele aqui. Esse 5 sai com expoente 1, esse aqui, e esse continua dentro do radical. E a natureza da raiz continua sendo a mesma. Então, a minha resposta é 5 raiz cúbica de 5. Lembrando, gente, que esse método de encontrar qualquer tipo de raiz, ele serve para qualquer situação, tá? Por exemplo, a raiz de 81. A gente já memorizou que ela é 9, né? Mas, se você não tivesse memorizado, você poderia fazer esse método aqui, você ia descobrir exatamente através dele. Ou a raiz de 49, ou a raiz de 16. Tudo é a partir desse método aqui de fatoração para extrair o radicando de dentro do radical. No exemplo 2, nós temos aí mais uma raiz, né, para ser resolvido. Raiz quadrada de 243. Como que eu faço para resolver essa raiz? Através da fatoração, extraindo o radicando. Então, eu vou pegar aqui o 243 e vou fatorar ele. Seguindo o raciocínio do exemplo anterior, por 2 eu sei que não é divisível. Por 3, ele é divisível sim. Olha, 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. A soma dos algarismos deu um número divisível por 3, que é 9, né? 9 é divisível por 3. Então, significa que esse também é. Vai dar 81, viu? Eu já até fiz. Por 3, dá 27. Por 3, dá 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Então, aqui eu tenho 3 elevado a qual potência? Quinta potência. Vamos colocar, então, 3 elevado à quinta potência. Agora, para eu tirar do radical, o que eu tenho que fazer? Pegar esse 5 e dividir pelo 2. É claro que não vai dar exato, então eu vou lembrar da potência, da multiplicação de potência de mesma base. Vou transformar isso aqui num processo chamado multiplicação de potência de mesma base, né? Vou colocar 3 à quarta, porque 4 dá para dividir por 2, vezes 3. É a mesma coisa, porque aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Para aplicar a regrinha da potência de mesma base, não é conservar a base, somos os expoentes, dá na mesma, certo? Então, agora, 4 dividido por 2, 2. Esse 3 vai sair com expoente 2. E o outro que não tem jeito, vai continuar dentro do radical. O que eu tenho que resolver agora? Que na sequência, 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar 9 raiz de 3. A resposta deste segundo exemplo. Então, a raiz de 243 é 9 raiz de 3. No exemplo 3, nós temos aqui a raiz de 300. Como que eu vou descobrir qual é a raiz de 300? Eu vou fatorar o 300 por 2, começando 2, né? Dá 150, por 2, 75, por 3, 25, por 5, dá 5, por 5, dá 1. Então, aqui eu encontrei 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado, certo? Vou repetir aqui.
Raiz de 300 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Quem é que sai do radical? Aqui, esse 2 e o 5, porque 2 por 2 dá 1. Então, vai ficar 2. O 5 também sai, mas tem um sinal de multiplicação, não se esqueça. 5 ao quadrado vai dar 2 dividido por 2 dá 1, ele sai com o expoente 1. E dentro do radical fica somente o 3. Então, 2 vezes 5, 10 raiz de 3. Eu posso afirmar que a raiz de 300 é exatamente igual a 10 raiz de 3. Mais um exemplo aí para nós concluirmos essa atividade envolvendo fatoração de radicais. Nós fizemos agora há pouco o 243, né? Fatoração, a raiz de 243 e a raiz de 300. Agora, vamos considerar que A é igual a 243 e B é igual a 300. Encontre A mais B. Eu arrumei aqui uma representação para essa raiz de 243 e aqui uma representação para a raiz de 300. Então, o exercício me pediu A mais B. Voltando lá atrás, você vai verificar que a raiz de 243, que representa o A, é exatamente 9 raiz de 3. Mas, quem representa o B é a raiz de 300. A raiz de 300 é exatamente igual a 10 raiz de 3. O que eu tenho agora? Eu tenho a soma aí de dois valores que eu posso trabalhar com eles normalmente, porque essa raiz aqui é o número irracional, né? Irracional, a raiz de 3. Então, aqui ele vai funcionar como se ele fosse uma incógnita, como se ele fosse um x, por exemplo, ou um y, uma incógnita qualquer. O que você vai fazer? Se eu tenho, por exemplo, 2x mais 3x, vai ficar quanto? 5x. Então, pensando que isso aqui é uma incógnita, eu vou pegar o 9 e somar com 10. Só os coeficientes, que é esse número que vem aqui de fora, que eu posso trabalhar. Esse que eu considero uma incógnita precisa ser conservado apenas. Então, 9 com mais 10 vai dar 19 raiz de 3. Então, eu posso concluir que o meu A somado com o meu B vai ser exatamente igual a 19 raiz de 3.